aqui ao nosso módulo de direito previdenciário. Vamos falar agora de salário de contribuição e salário de benefício, tá? São dois conceitos muito importantes porque é com base nesses conceitos que a gente vai apurar a renda do benefício previdenciário, tá? Então, começando aqui pelo salário de contribuição, né? O salário de contribuição, ele é a base de cálculo da contribuição dos segurados, tá? O que significa ser a base de cálculo, tá? Quando eu vou apurar ali o valor que o segurado tem que contribuir, né? A lei define o que a gente chama de alíquota. Essa alíquota é um percentual. Então, por exemplo, 11%. Então, a lei vai dizer o seguinte, por exemplo, né? O valor da contribuição será de 11%. O valor da contribuição do segurado X será de 11%. Isso quer dizer que eu vou pegar 11%, que é a alíquota, vou aplicar sobre o salário de contribuição e então eu vou chegar ao valor da contribuição previdenciária, tá? Então, o salário de contribuição é a base de cálculo, é o valor sobre o qual eu aplico a alíquota para encontrar, então, o valor da contribuição previdenciária, tá? A exceção que a gente vai ter aí é do segurado especial, que aí a gente vai ter uma outra forma de cálculo, que vai ser essa receita decorrente da comercialização da produção. Mas para os demais segurados, essa base de cálculo é o que a gente chama de salário de contribuição, tá? E a gente também vai usar o salário de contribuição como base de cálculo da contribuição do empregador doméstico, tá? Em regra, a contribuição do empregador, ela tem uma outra base de cálculo. No caso específico do empregador doméstico, tá? O salário de contribuição também será sua base de cálculo, também será a base de cálculo da contribuição desse contribuinte, tá? Tanto que aqui no slide, né, a gente fala que o salário de contribuição será aplicado aos seguintes contribuintes. Que contribuintes? Segurados, com exceção lá do segurado especial, e empregador doméstico, tá? Então, são esses contribuintes que vão recolher suas contribuições sobre o valor do salário de contribuição, né? Então, que contribuintes é esse? Segurado empregado, segurado avulso, segurado contribuinte individual, segurado empregado doméstico, segurado facultativo e empregador doméstico, tá? Esses a gente calcula, então, a contribuição dessas pessoas com base no salário de contribuição, tá? Bom, vamos lá. Em relação ao segurado, empregado e avulso, né, o salário de contribuição equivale ao valor da remuneração, tá? Então, o que a pessoa ganha a título de remuneração como contraprestação pelo seu trabalho vai ser considerado salário de contribuição, tá? Isso equivale ao salário e às gorjetas, tá? Quando a gente fala em salário, né, por salário a gente pensa em parcelas salariais, tá? Não só o salário estrito, tá? Mas tudo que vai compor a remuneração dessa pessoa, né? Tudo que ela recebe a título
remuneratório, tá? Isso vai incluir, por exemplo, também as gorjetas, né, que aí o pessoal que trabalha geralmente na área de hospitalidade também recebe, né? Então, o que a gente vai entender por salário? Salário fixo, né? Aquele que ganha, por exemplo, em dinheiro, mais as utilidades habituais, como aluguel, transporte, etc., mais parcela variável, né? Então, às vezes a pessoa tem um salário fixo e tem, por exemplo, uma comissão que ela recebe ali, ou às vezes recebe ali um bônus ou alguma coisa assim do tipo. Isso também vai ser considerado aí na apuração do salário de contribuição, tá? Bom, em relação ao empregado e empregador doméstico, né, aí a gente tem um problema aí que a gente tem duas leis estabelecendo com disposições diferentes, tá? A Lei 8.212 vai considerar como salário de contribuição o valor indicado na carteira de trabalho, tá? E a Lei Complementar 150, que é a Lei do Trabalho Doméstico, indica o valor efetivamente recebido, tá? Bom, juridicamente falando, a gente pode dizer que a Lei Complementar 150 ela teria revogado neste ponto a Lei 8.212, tá? Porque é uma lei posterior, ela revoga a lei anterior naquilo que for incompatível, tá? Mas, na hora de você responder, né, a sua questão de prova, é preciso que você faça essa análise e veja, né, o que o enunciado está dizendo. Né? Se a questão tomar como base a Lei 8.212, o salário de contribuição é o que está registrado na carteira de trabalho. Se o enunciado levar em conta o que está na Lei do Trabalho Doméstico, na Lei Complementar 150, aí a gente vai levar em conta a efetiva remuneração recebida pelo empregado doméstico, tá? Em relação ao contribuinte individual, a gente vai ter por base aí a remuneração que ele recebeu no mês, tá? Seja pelo que ele fez por conta própria, né? Seja aquilo que ele fez ao oferecer, ao prestar serviço para uma outra empresa, tá? A gente faz essa soma desses valores e aí a gente chega no salário de contribuição e aí a gente aplica a alíquota sobre esse valor, tá? O contribuinte facultativo, como ele não exerce atividade remunerada, ele vai indicar o valor sobre o qual ele quer recolher, tá? Então, se ele quiser garantir só o mínimo, ele vai recolher apenas sobre o mínimo, tá? Se ele quiser recolher sobre um valor maior, ele vai indicar o valor maior e a contribuição, obviamente, será proporcional ao valor sobre o qual ele deseja recorrer. Isso depois vai ter uma implicação lá na frente, na hora de fazer o cálculo do valor do benefício previdenciário, tá? Bom, aqui a gente tem um gráficozinho aqui para vocês entenderem, né, quais parcelas integram o salário de contribuição. Temos aí gorjetas, utilidades habituais, 13º salário, isso tudo integra o salário de contribuição. Salário maternidade vai integrar o salário de contribuição, lembrando que a gente já falou anteriormente, né, que sobre o salário maternidade há o recolhimento de contribuição previdenciária, né, o que em certa medida até positivo, porque todo esse período acaba sendo contabilizado para fins previdenciários, também vão integrar aí o salário de contribuição, tá? E aqui, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque
esse ponto aqui é muito importante, tá? O que a gente não considera salário de contribuição, tá? Por quê? Por que é importante? Porque sobre isso aqui, se não integra o salário de contribuição, o que vai acontecer? Se não integra o salário de contribuição, não há recolhimento de contribuição previdenciária, porque não vai, sobre esse valor não vai incidir a alíquota. E uma segunda consequência de não entregar o salário de contribuição é que não vai ter repercussão no valor do benefício. Exatamente por não integrar o salário de contribuição, tá? Se não integrar o salário de contribuição, lá na frente isso vai ser irrelevante na hora de apurar o valor, por exemplo, da aposentadoria, tá? Bom, quem não integra o salário de contribuição? Verbas claramente indenizatórias, tá? Verbas indenizatórias são aquelas verbas que são pagas ali pelo tomador de serviço para compensar alguma despesa que o trabalhador teve no exercício do seu trabalho, tá? Então a gente pode pensar aqui num exemplo. Às vezes a gente vê anúncio de jornal diz assim, olha, tem que ter carro próprio, né? Então o sujeito ele é contratado para ser, por exemplo, representante comercial, seletista, e aí ele vai ficar rodando ali com o carro dele e em razão disso a empresa vai reembolsar a despesa dele com combustível. Isso é indenizatório, né? Ele gasta com combustível a serviço da empresa, a empresa vai lá e paga para ele o valor, compensa ele por aquele valor. Ou a pessoa vai fazer uma viagem a trabalho, vai se hospedar ali num hotel, né? E a empresa vai falar, ó, paga lá o hotel que a gente te reembolsa. Isso é indenizatório, né? Ou o sujeito sofre um acidente de trabalho e ali a empresa tem alguma política de indenização por acidente, tá? Esse valor recebido é indenizatório, porque é uma compensação por aquele acidente que foi sofrido, tá? Então, quando você está devolvendo à pessoa alguma despesa que ela fez, ou quando você está indenizando um dano que aquela pessoa sofreu, isso é considerado indenizatório e se exclui, então, do salário de contribuição, tá? Agora, gente, o que é importante, não basta que você atribua natureza indenizatória para que seja considerado indenizatório, tá? Então não adianta colocar no papel, isso aqui é indenizatório. Não adianta, tá? Precisa ser efetivamente indenizatório. Porque pode ser, por exemplo, que o patrão fale assim, olha, eu vou te dar R$ 1.500 todo mês de auxílio combustível. Mas o cara não precisa comprovar que gastou aquele valor com combustível, às vezes ele nem usa o carro dele, às vezes ele vai de transporte público e tal. Isso descaracteriza essa natureza indenizatória e aí, nesse caso, integrará o salário de contribuição por causa dessa descaracterização, né? Você está tentando forçar uma característica que não é para aquela verba, tá? Então é preciso que seja efetivamente indenizatório, que seja claramente indenizatório, senão a gente vai excluir isso da composição do salário de contribuição, tá? Participação nos lucros também não vai compor salário de contribuição, né? Porque é um valor que é excepcional, né? E aí a gente vai afastar também. Verbas de direitos autorais, diárias por quê? Porque as diárias têm também essa natureza indenizatória, né? Vale transporte, parcela in natura. Parcela in natura é aquilo, por exemplo,
o empregador te entrega ali uma cesta básica, né? Isso aí também vai descaracterizar essa ideia de salário de contribuição, tá? Bom, e a gente tem aqui um aviso, né, uma decisão do STJ, dizendo que o aviso prévio indenizado não integra o salário de contribuição. O que é o aviso prévio indenizado? Né? Você ali é mandado embora e aí tem aquele prazo que você tem que continuar trabalhando, né? O empregador tem que te dar o aviso prévio e você continua trabalhando por mais um tempo até que o contrato de trabalho se extinga. Tá? Às vezes o empregador não quer que você continue trabalhando, né? Porque ele já te demitiu, ele acha que talvez não convenha você continuar indo à empresa, e aí ele te indeniza, ele te paga esse mês de trabalho mesmo sem você trabalhar. Né? Como você não trabalhou, você não está sendo remunerado, você está sendo indenizado, tá? Você está sendo compensado por esse mês ali que ele prefere que você não trabalhe. Como ele tem esse caráter indenizatório, né, ele perde também essa natureza de salário de contribuição no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tá? O INSS, a Receita Federal, entende que comporia o salário de contribuição, mas o Superior Tribunal de Justiça, nesse julgado que eu coloquei na tela para vocês, entende que não integra o salário de contribuição. Tá? E não, então, portanto, sobre esse valor não haveria recolhimento de contribuição previdenciária. Tá? Gente, quais são os limites do salário de contribuição? Tá? Bom, limite mínimo vai ser o piso salarial legal ou normativo daquela categoria, né? Então, para algumas categorias, há um piso que é maior que o salário mínimo, né? Aí você precisa se informar ali em relação àquela determinada categoria. Não necessariamente aquela categoria ganha o salário mínimo, tá? Ou na ausência, né, desse piso do salário mínimo fixado ou no Estado, né, ou nacionalmente. Tá? Esse valor, ninguém pode contribuir sobre menos do que esse valor. Tá? E por que isso é importante? Porque isso vai ter uma repercussão também lá na frente no valor do benefício previdenciário. Nenhum benefício previdenciário vai poder ter um valor, nenhum benefício previdenciário substitutivo da renda poderá ter um valor inferior ao salário mínimo. Tá? Por quê? Exatamente porque a pessoa não pode contribuir sobre menos do que aquele valor. Tá? E temos aí no 195, parágrafo 14, né, que foi introduzido aí pela emenda 103, pela Contra-Reforma da Previdência, a previsão de que, no caso do segurado não recolher sobre o valor mínimo, ele vai ter que ou ele precisa complementar essa contribuição, ou ele vai ter que agrupar essas contribuições. Já falei sobre isso com vocês anteriormente, né? Mas se o sujeito ele recolhe sobre meio salário mínimo 4 meses seguidos, ele só vai ter 2 meses de contribuição, ainda que ele tenha trabalhado por 4 meses, porque o valor foi insuficiente para ele alcançar ali o limite mínimo do salário de contribuição, tá? Bom, e aí a gente tem essa previsão aí no artigo 29, né, que é uma disposição transitória, né, e que estabelece como que vai se fazer esse agrupamento ou essa complementação. Depois vocês podem dar uma lida aí com mais calma no dispositivo
para entenderem como é que isso é feito, né? Isso aqui em algum momento perderá sentido, porque vai ser editada essa lei prevista ali no parágrafo 14 do artigo 95, mas enquanto essa lei não vem, a gente tem aí a previsão de como que é feito essa complementação ou esse agrupamento para a pessoa conseguir contar o tempo de contribuição, mais meses de contribuição para buscar o seu benefício previdenciário, tá? E qual é o limite máximo? O limite máximo é o teto da Previdência, tá? Esse teto, ele está definido na emenda constitucional número 41, se eu estou bem lembrado, né? E ele é atualizado anualmente. Tá? Então, todo ano sai uma portaria ali do Ministério da Previdência, geralmente junto com o Ministério da Fazenda, atualizando esses valores, tá? Então, começou em 1.000 e pouco, hoje a gente já está em mais de 8.000, né? É o valor máximo, né? É o valor máximo tanto das prestações pagas pela Previdência, com exceção do salário maternidade, né? Então ninguém recebe mais do que o teto da Previdência, mas como há essa limitação do pagamento que a Previdência faz ao segurado, também há a limitação do valor que é recolhido, né? Então você não vai recolher sobre mais do que esse teto. Então o salário de contribuição ele fica limitado a esse valor estabelecido ali pela portaria do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, tá? Bom, concluímos o salário de contribuição, chegamos aqui no salário de benefício, tá? O salário de benefício, ele é o valor utilizado para o cálculo da renda mensal inicial. Vocês vão ver por aí também essa sigla aqui, RMI, dos benefícios exceto salário de família, pensão por morte, salário de maternidade, auxílio de reclusão e benefícios previstos em legislação especial, tá? Para esses benefícios aqui, há uma forma de cálculo própria, tá? Para os demais benefícios, a gente vai usar aqui o salário de benefício, tá? E aí, grosseiramente, né, como é que isso é feito? Geralmente a gente apura o salário de benefício como sobre a média do salário de contribuição, tá? E aí o valor da renda mensal inicial normalmente é um percentual do salário de benefício, tá? Só para vocês já terem mais clareza, mas conforme a gente for avançando nos slides, eu acredito que isso vai ficando mais claro, tá? Então, quais são os benefícios que são calculados com base no salário de benefício? Aposentadoria, pensão por morte que não seja calculado com base no artigo 26, tá? Na aula lá de pensão por morte, isso vai ficar mais claro para vocês. O auxílio por capacidade intemporária também é calculado com base no salário de benefício. E o auxílio acidentes também é calculado com base no salário de benefício, tá? E a gente tem aí no artigo 32, que é um artigo basicamente que está reproduzindo o texto constitucional, né, a forma como isso é feito, tá? Então, o salário de benefício, ele é resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição ou das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência ou como base tal para contribuições decorrentes das atividades militares, consideradas para a concessão do benefício atualizados monetariamente, correspondente a 100%
do período contributivo desde a competência de julho de 24 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. O que é importante você guardar aqui? Julho de 24, início do plano real, tá? Então, tudo que foi recolhido antes do plano real é ignorado, tá? Então, o que você vai pegar? Você vai ver quando que a pessoa começou a trabalhar, se foi de julho de 24 para cá, ou se a pessoa começou a trabalhar antes de julho de 24 para cá, tá? Você vai pegar o valor que foi recolhido todos os meses, vamos supor aqui que você tenha sido sempre 10, tá? E você vai somar esses valores, então aqui no nosso exemplo a gente tem 70, vai dividir esse 70 por 7, a gente vai chegar numa média de 10, tá? Desculpe um exemplo tão tosco, mas é para vocês entenderem, tá? E aí, obviamente, tá, que 10 em 94 não equivale ao mesmo valor de hoje. Então, você vai pegar aqueles 10 em 94, você vai aplicar um fator para atualizar quanto aquele valor de 94 corresponde hoje, tá? Então lá no INSS, se você entrar lá no site do INSS, tem lá um lugar para você fazer essa conta. Você vai inserindo lá todos os salários de contribuição e aí você consegue chegar aí no salário de benefício, tá? Então, grosso modo, como eu falei, o salário de benefício é a média dos salários de contribuição, tá? Grosso modo, salário de benefício é a média dos salários de contribuição. Bom, dito isso, chegamos aí numas questõezinhas aí de prova para a gente analisar, né? Reginaldo foi contratado como empregado da empresa Ferreira e Filhos Limitada, onde exerceu a função de diretor de RH por 4 anos. No último dia, 20 de 12 de 21, a empresa rescindiu o contrato de trabalho de Reginaldo, quando então lhe pagou as seguintes parcelas rescisórias: saldo de salário, gratificação natalina, férias proporcionais indenizadas, respectivo adicional condicional, indenização de 40% do FGTS e multa em decorrência da mora do pagamento das parcelas rescisórias. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da incidência ou não do recolhimento da contribuição previdenciária a título de salário de contribuição do empregado sobre as parcelas pagas por Reginaldo, tá? O que esse enunciado pede de nós, tá? Esse enunciado pede que a gente analise parcela a parcela para saber se essa parcela é remuneratória ou indenizatória e com base nisso a gente encontre a nossa resposta, tá? Então vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Letra E. Haverá contribuição até o limite máximo do salário de contribuição sobre todas as parcelas pagas a título de verbas rescisórias, pois são considerados trabalho de rescisão, salário de contribuição. As verbas rescisórias são compostas de parcelas salariais e de parcelas indenizatórias. Então, não são todas as parcelas sobre as quais vai incidir a contribuição. Então, nós podemos excluir a letra E. Letra D. Haverá contribuição até o limite máximo do salário de contribuição apenas sobre a gratificação natalina, ok, as férias proporcionais indenizadas, né? Por que ele está indenizando? Porque ele não deu as férias no momento certo, tá? Então aqui é uma indenização porque a pessoa sofreu um dano decorrente de não ter gozado essas férias no período
que a lei determina, tá? Então aqui a gente também já vai excluir, porque aqui há sim uma natureza indenizatória. Não haverá contribuição sobre nenhuma das parcelas, né? Aqui a gente aplica o mesmo raciocínio lá da letra E, só que no sentido inverso, né? Nem todas as parcelas são indenizatórias, né? Se nem todas são indenizatórias, sobre algumas, a parte dessas parcelas comporá o salário de contribuição. Então a gente também exclui a letra C. Letra B. Haverá contribuição até o limite máximo do salário de contribuição apenas sobre a gratificação natalina, ok? Férias proporcionais indenizadas, não incide, né? Indenização de 40% do FGTS, também não incide, então também não é a letra B. Haverá contribuição até o limite do salário mínimo de contribuição apenas sobre o saldo de salário, correto? Gratificação natalina, correto, pois são as únicas consideradas salário de contribuição. Então, nosso gabarito, letra A. Questão seguinte. Com relação a salário de contribuição e acidente de trabalho, julgue o item que se segue. Os valores devidos pelo empregador a título de pagamento de férias e horas extras aos empregados são considerados salário de contribuição. Para limpar. Aqui, mais uma vez, a gente precisa dizer se essas parcelas têm natureza onde botou outra, já procurou, salarial bota lá. ou indenizatória, né? É assim, tem isso aqui, tem. E é quando para botar lá? Tanto o pagamento de férias regulares, né, no prazo que a lei estabelece, quanto o pagamento de horas extras compõem parcelas de natureza salarial. Portanto, essa afirmação está correta. Mais uma questãozinha. Entende-se por salário de contribuição para o segurado empregado a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Sobre isso, assinale a alternativa que não entrega o salário de contribuição, tá? Bom, aqui a gente tem que olhar e pensar, né, nessa distinção entre salarial e indenizatório, entre remuneratório e indenizatório, mas a gente também vai ter outras figuras aqui que não se enquadram estritamente nessa distinção, tá? 13º salário remuneratório integra o salário de contribuição. A aposentadoria por idade é benefício previdenciário. Benefício previdenciário, né? Sobre o benefício, em regra, não incide contribuição previdenciária, com exceção do salário maternidade, né? Que está aqui embaixo na letra E. Então, sobre a aposentadoria por idade, não incide contribuição previdenciária. Então, de fato, não integra o salário de contribuição. Então, para mim, parece que é a letra B, né? Sobre o salário maternidade, sim, salário maternidade, sobre ele há recolhimento, salário de maternidade integra o salário de contribuição. Adiantamento decorrente de reajuste salarial, também tem natureza remuneratória, então integra o salário de contribuição. Gorjeta, falamos claramente, especificamente sobre ela, né? Integra o salário de contribuição. Então, de fato, nosso gabarito é a letra B. Humberto, empregado de entidade privada de ensino, na condição de orientador pedagógico, recebe, além de seu salário, parcelas adicionais, como abonos, prêmios e horas extras. No final do mês, identifica que algumas parcelas não foram adicionadas ao salário de contribuição. A seguinte parcela seria corretamente excluída do salário de contribuição de Humberto, tá?
Vamos começar de baixo de novo. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, independente do valor. Não, isso aqui integra sim o salário de contribuição porque tem natureza remuneratória, né? Então, essa aqui deve ser incluída e não excluída do salário de contribuição. Qualquer parcela denominada indenizatória. Falamos disso, não basta que a parcela seja denominada indenizatória, ela precisa ser realmente indenizatória, né? Não basta você dar essa nomenclatura para a parcela, né? Então, a letra D também não necessariamente vai ser excluída do salário de contribuição. Abonos de qualquer natureza é provido de natureza salarial. Não, se tiver natureza salarial, não vai ser excluído do salário de contribuição. Os valores relativos ao 13º, pois não geram efeitos previdenciários. Sim, geram efeitos previdenciários. Sim, tem natureza remuneratória. Então, integram o salário de contribuição. A conversão de 1/3 do período de férias a que tinha direito em abono pecuniário. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem uma transformação desse período em indenização por não ter sido gozado no período apropriado. Então, nosso gabarito é a letra A. Seguindo, contribuições previdenciárias de pessoas físicas englobam as contribuições devidas pelo empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, o microempresário individual, o segurado especial, o produtor rural, pessoa física e o empregador doméstico, né? Via de regra, a base de cálculo da contribuição ou seja, né, sobre que valor a gente vai apurar o valor da contribuição previdenciária. Sobre o FGTS, não faz o menor sentido. Sobre o salário de contribuição, sim, em regra, a gente apura o valor da contribuição previdenciária sobre o salário de contribuição, né? Sobre o imposto de renda, também nem faz muito sentido, né? Imposto de renda é outro tributo. Previdência privada, também não, né? Participação nos lucros, também não. A gente viu claramente, né, expressamente, que o PLR não entrega o salário de contribuição. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. E com isso a gente fecha o tópico salário de contribuição.